Pessoal, segue a continuação do vídeo, agora com os exemplos dessa aula. Separei 3 exemplos para a gente conversar que serão importantes pelo que vem pela frente. Olha lá. Obtenha a lei da função afim, cujo gráfico é uma reta que passa por esses dois pontos. O A, 2,1 e o B, 4,5. Então agora é o contrário. Eu te dou os pontos, você tem 2 pontos, você quer saber qual é a lei do gráfico que é uma reta que passa por esses 2 pontos. Nós sabemos que a fórmula da função afim é y igual a a vezes x mais b. Repara que eu fiz ela coloridinha, ó. O y é azul, o x vermelhinho. Para a gente poder pegar os pontos a e b e substituir nos lugares de x e y da função, ó. Pega o 2,1 que pertence à função, põe o 2 no lugar do x e o 1 no lugar do y, da forma genérica. Na segunda, 4 é o x vermelho, 5 é o y que está azulzinho. Então, põe 5 no lugar do y igual a vezes o x, que é 4, mais b. E aí eu vou achar o a e o b resolvendo o sisteminha. Nesse caso, eu multipliquei a segunda equação por menos 1. Por que eu fiz isso? Porque vai ficar b na primeira equação e menos b na segunda. Quando eu somar as duas, desaparece. Quando eu pegar o 2a da primeira equação e somar com menos 4a da segunda equação, dá menos 2a, que está embaixo. E quando eu pegar 1 e tirar 5, dá menos 4. Então, menos 2a igual a menos 4, o a é 2. Se eu pegar o a igual a 2 e substituir na lei da função, eu acho o valor de b, que nesse caso é menos 3. E aí eu consigo descobrir que o y é igual a 2x menos 3. Uma outra forma de fazer isso é mais intuitiva, né? Os pontos que estão lá em cima são A, 2,1 e B, 4,5. O 2,1 pertence à função, 4,5 também. Então dá uma olhadinha no que eu vou fazer aqui, ó. Quanto que aumentou no x do 2 para o 4? 2 unidades. Quanto que aumentou do y? Do 1 para o 5 aumentou 4 unidades. Então, a cada 2 de x aumentam 4 do y. Se eu pegar o 4 e dividir por 2, dá a taxa de variação. Aumentou 4 no y em 2 unidades de x, tá? Então eu poderia pensar no seguinte, ó, o a é 2. Podia pensar no seguinte, vamos pegar um outro ponto, né? Se do 2 até o 4 andou 2 unidades, do 1 até 3, até o 5, desculpa, aumentou 4 unidades, se eu aumentar um só, vai aumentar 2. Então, ó, do 2 para o 3 aumentou 1, do 3 para o 4 aumentou 1. No y, do 1 para o 3 aumentou 2, do 3 para o 5 aumentou 2. Então, a cada unidade de x aumenta-se 2 em y, que é a taxa de variação. Se eu fizer uma brincadeira, ó, eu tinha o 2,1 e o 4,5, pus o 3,3, então pensa assim, agora olha de baixo para cima, ó, 4,5, 3,3, 2,1. Então, ó, vou diminuir 1 no x, vai diminuir 2 no y. Certo? Ó, vou diminuir 1 no x, vai diminuir 2 no y. Então, de 2, 1 vai gerar 1 menos 1 e 0 menos 3. Opa, 0 menos 3 é um ponto do eixo y. Então, isso quer dizer que é o b. O b é menos 3. Daí eu tenho a lei da função também. Fechou? Então, o segundo exemplo, né? Como determinar o ponto comum entre as retas R e S que estão com as leis aí. O Kito vai trabalhar bastante com vocês em geometria analítica com isso. Mas eu preciso também na função, tá? Vamos supor que eu tenho a função y igual a 3x menos 5, que o gráfico é uma reta R, e tem uma outra função y igual a 2x menos 4, que tem o gráfico dela é a reta S. Ele está falando que existe um ponto comum entre as retas. Se existe um ponto comum entre as retas, esse ponto está em R e esse ponto está em S. Então, vamos chamar de genericamente de m,n. M é o valor de x e n é o valor de y do ponto que é comum às duas retas. O m e o n, ele pertence à reta R, por isso que eu substituí na primeira lei. Ó, a primeira lei era y igual a 3x menos 5. No lugar do y eu coloquei o n, no lugar do x eu coloquei o m, beleza? Na segunda, eu fiz a mesma coisa. O mn pertence à reta S. Então, o que acontece? Eu substituí na lei da segunda função. Y igual a 2x menos 4. No lugar do y, a gente está colocando o n e no lugar do x o m. Bom, sisteminha.
Posso multiplicar a segunda equação por menos 1. E aí eu somo as duas. Ó. N menos N, 0. 3M menos 2M, 1M. Menos 5 mais 4, menos 1. Passa esse 1 para lá, o M é 1. Substituindo em qualquer uma das leis, o N vai valer menos 2. Portanto, o ponto de encontro é o ponto 1, menos 2. E para fechar, né, estude os sinais das funções f e g dadas por f de x igual a 3x menos 6 e g de x igual a menos 2x mais 5. Eu preciso dos quadros de sinais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a raiz. Igual a função a zero, porque aí a gente descobre onde corta o eixo x, que corta no 2. Mas também sabemos que quando a é 3, a função é crescente. E se a função é crescente, o quadro de sinais fica assim. Vem do negativo menos, zero mais. O zero é quando é a raiz. Por isso que o zero está em cima da raiz, ok? Já a segunda função é crescente. Quando é igual a zero, né? A raiz é 5 sobre 2 e o a é menos 2. Né? O quadro de sinais, como é decrescente, fica mais 0 menos. E a raiz é 5 sobre 2. Moçada, vá parando o vídeo, volta, faz de tudo para entender isso e eu estou à disposição. Abraço!